se vocês tiverem alguma dúvida ou precisar de alguma coisa aí, vocês podem interromper a hora que quiser, tá bom? E sempre vai me dando um toque no chat aí, se a tela desapareceu, se caso vocês não estiverem me ouvindo, tá bom? Eu tive que vir para casa da minha irmã. Deixa eu até colocar o óculos, no caso, para poder enxergar. Eu esqueci meu outro óculos lá em casa. Não sei se deve estar conseguindo me ver aí. Espera aí, voltar aqui. Isso, pronto. Outra coisa que a gente pode visualizar, né, e concluir, no caso, de novo, vou repetir, nosso A é negativo devido ao fato da concavidade estar para baixo, e que implica que a nossa função possui ponto de máximo, que é esse pontozinho aqui em cima, tá? As raízes são duas raízes, então nosso delta é maior do que zero, as raízes são distintas pelo gráfico. Outra coisa que a gente pode notar aqui também é em relação do C. Quando a gente continuar seguindo esse gráfico aqui, o C vai cortar num ponto negativo, então o nosso C ele é menor do que zero. Né? A gente chama, né, tem algumas literaturas que chamam de coeficiente linear, né, esse ponto C, né, que seria o F de zero, né, onde zero é todo mundo e sobra só o termo independente. E o C é menor do que zero. Dá para discutir outros valores aqui em relação a B, em relação a C também, mas eu acho que isso aqui é o principal, é entender que o delta positivo, nós temos duas raízes reais e distintas, o A menor do que zero com cavidade para baixo, portanto, nós temos ponto de máximo, e esse ponto que corta o eixo y, né, que seria o nosso f de x, a nossa imagem, a saída da função, ele é negativo devido ao gráfico cortar na parte inferior, né, do eixo x, tá? Então, vou para mais uma questão, questão 2, deixa eu dar uns enter aqui para baixo, deixa eu verificar e visualizar, se vocês estão conseguindo me ver, essa aqui é a minha preocupação. Tá, pronto. Deixa eu fechar aqui, não vou usar mais. Deixa eu fechar essa parte aqui também, essa janelinha. Pronto. Quais são os 4 primeiros termos de uma sequência definida pela fórmula n ao quadrado mais 1, com n pertencente, né, aos naturais? Primeiro, quem que é o conjunto dos números naturais aí, né? Para quem não lembra, não estou com restrição, né? Então, quando eu não tenho restrição, a gente vai começar pelo zero, os números naturais, né? O n é zero. Agora, se eu colocar lá n diferente de zero, um n maior do que zero, a gente não inclui o zero. Então, os números aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Como é uma sequência de termos, né? Essa sequência nossa, a gente vai definir assim, ó. A índice 1, depois A índice 2, eu quero os 4 primeiros termos, né? A índice 2. A gente poderia colocar aqui, começar com A0 no caso, né? Por zero, porque o N é zero, né? Então depois o A1, depois o A2, eu acho que seria mais interessante escrever dessa maneira, A índice 2, e depois o último termo, que é o A índice 3, dessa sequência, né? Porque está definida uma sequência de 3 termos. Escrever direitinho, pronto. Então, nosso N aqui, no caso, vai assumir os valores de 0, 1, 2 e 3, né? Porque a gente não tem restrição de falar que é maior do que 1. Então, é os 4 primeiros termos. Então, aqui está fácil de definir. Primeiro, a gente vai calcular na fórmula com N igual a 0. Aí, a gente vai fazer assim, ó. A0, a gente pode escrever um termo geral primeiro, né? A N é igual... Deu o mesmo problema na outra aula para escrever esse AN.
Pronto. N ao quadrado mais 1. Então, nosso primeiro termo é o A0. No lugar do N, a gente vai colocar 0. Então, isso é igual a 0 ao quadrado mais 1. 0 ao quadrado é 0, mais 1 é igual a 1. Então, nosso primeiro termo da sequência é 1. Segundo termo da sequência, vou pegar aqui, ó, só para agilizar o processo. O segundo termo da sequência é o A1, né? Então, no lugar do N, aqui, ó, vai entrar o 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1, mais 1 é igual a 2. Então, o segundo termo da sequência é 2. O terceiro termo da sequência, que seria o nosso A2, observa que isso é muito importante, né? Entender quem que é o termo da sequência, quem que é o A0 e que posição que ele ocupa dentro da sequência. Então, meu A2, no lugar do N, entra o 2, né? Então, vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. 4 mais 1 é igual a 5. Professor, E o último termo da sequência? Alguém me chamou? eu. Oi, Carolina. Eu não entendi essa. Qual parte? Essa parte tá explicando do. Nós já entendi essa questão toda, né? Não Aí eu entendeu? fico, Eu vou fazer de novo devagarinho, então. Posso? Deixa eu só fazer o último termo aqui que eu volto explicando. Eu acho que vai ficar mais claro. tá bom. Tá bom? Espera só um minuto. Fazer o último termo, que é o A3. Eu coloquei um vídeo também lá na plataforma, né, onde explica sobre sequências e progressão aritmética. É bom dar uma olhada também. O nosso A3 aqui, ó, né, no lugar do N, vai entrar o 3. Então vai ficar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais 1 é igual a 10. Então os termos dessa sequência, na ordem, né, é 1, 2, 5 e 10. Os quatro primeiros termos. Então sempre a gente vai ter uma fórmula para definir essa sequência. Né? Então, para a gente definir essa sequência, a gente vai utilizar o n ao quadrado mais 1. E esse n tem que ser os números naturais. Quem que são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu não quero os quatro primeiros termos da sequência? Então, os quatro primeiros é o A0, o A1, o A2 e o A3. Esse númerozinho que está aparecendo aqui embaixo, ó, o 0, o 1, o 2 e o 3, nós vamos substituir no lugar do N aqui, ó, né, da fórmula geral para a sequência. Vamos fazer mais um termo aqui qualquer, por exemplo, o nosso A6, A índice 6. Então, a gente está pegando um termo geral, né, o A6. No lugar do N aqui, ó, nós vamos colocar o 6. Ó. Aí vai ficar 6 elevado ao quadrado mais 1. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6. Mais 1 é igual a 37. Quer escolher outro, por exemplo, o A10, A índice 10. No lugar do N, a gente vai colocar o 10. Né? Quem está entrando no lugar do N, que é igual a funçãozinha f de x, quem entrar no lugar do x, a gente substitui no lugar do x. Então, nosso A10, no lugar do N, a gente coloca 10, fica 10 ao quadrado, mais 1. 10 ao quadrado é 100, mais 1 é igual a 101. Eu acho que ficou mais claro assim também, depois que você vai fazendo mais termos dentro de uma sequência, fica mais fácil você calcular, entendeu? Por exemplo, se você pegasse outra fórmula lá, outra lei de formação de uma sequência, por exemplo, essa aqui, ó, 3n mais 5. Quem que seriam os quatro primeiros termos dessa sequência? Essa é a lei de formação da sequência.
3n mais 5. Aí a gente quer os 4 primeiros termos. Aí a gente vai considerar um pouco diferente aqui, ó. A gente vai considerar o n pertencente aos naturais, escolhendo outra sequência, tá? Só que com n maior do que 0. Aí já vai mudar. Então, a nossa sequência, ao invés de começar A0, A1, A2, A3, ela vai ser A1, A2, A3 e A4. Escolhendo uma qualquer aqui. Então, esse é meu A índice N, meu termo geral. Meu termo geral, A índice N, acho que vai dar problema, quer ver? Vou colocar o igual, sabia? Igual deu da vez passada. Espera aí. Nosso AN, que era minúsculo, ele é igual a 3n mais 5. Então, como é que a gente vai calcular o A índice 1? O A índice 1, no lugar do n, a gente coloca 1. Então, vai ser igual a 3 vezes 1 mais 5. 3 vezes 1 é 3. 3 mais 5 é igual a 8. Então, esse é o meu primeiro termo da sequência. Quem que é meu segundo termo da sequência? É o A2. Vou pegar aqui já para ir substituindo, que eu acho que é até mais fácil. É o meu A2. No lugar do N vai entrar o 2 agora. Então vai ficar 3 vezes 2 mais 5. 3 vezes 2, 6. Mais 5, 13. Terceiro termo da minha sequência. É o A índice 3. No lugar do N entra o 3, então fica 3 vezes 3. 9 mais 5, 15. É isso, né? Eu coloquei 13 aqui, ó. 6 mais 5 é 11. Eu errei, perdão. Ainda bem que eu vi. E quem que é o quarto termo dessa sequência? No lugar do n vai entrar o 4. Então, quarto termo, então vai ficar 3 vezes 4, 12, mais 5, 17. Espera aí se está certo. 3 vezes 4, 12, mais 5, 17. 9 mais 5 aqui é 14. Eu errei também. Estou errando soma, dormi mal. Por isso que está acontecendo isso. Só verificando. Então, nossa sequência é a sequência, né? Os 4 primeiros termos dessa sequência, formada por 3n mais 5, com n pertencente aos naturais, com n maior do que 0, com n maior do que 0, os elementos são 8, 11, 14 e 17. Beleza? Então, essa é a ideia que está por trás da sequência aí, tá? Outra coisa aqui que a gente pode visualizar. Deixa eu pegar outra sequência aqui. Antes de pular para outra questão, vamos fazer essa questão aqui, ó. É inerente da nossa cabeça procurar padrões nas coisas, né? Olha essa situação. Determina os 3 próximos termos, né? Os próximos números da sequência 0, 5, 10, 15 e 20. Então, quem que são os próximos? Observa que está aumentando de 5 em 5, né? Então, no caso aqui, os próximos seriam 5, 30, né? E depois o 35. E como é que a gente descobre uma fórmula geral? A gente poderia fazer assim, ó. Deixa eu só pegar aqui, que aí acho que já dá para a gente economizar um pouquinho de tempo. Espera aí. Ctrl C. Pronto. Para a gente economizar um pouco de tempo, a gente vai apagar essa parte, essa parte, essa parte e essa parte. Aí a gente vai tentar descobrir uma fórmula geral. O primeiro termo aqui é o 0. O segundo termo é o 5. O terceiro termo é o 10. E o último termo aqui é igual a 15. Beleza? Se quiser continuar, né? O quinto termo seria 20, o sexto termo 25, o sétimo termo 30, o oitavo termo 35.
Então, como é que a gente descobre uma fórmula geral, um A índice N geral, igual a gente descobriu aqui, ó, ou na verdade deu, né? Não foi descoberto. Aqui a gente vai descobrir. Então, a gente poderia fazer uma formulazinha assim, ó. O A índice N seria 5 vezes N, né? Menos 5. Verifica se consegue varrer todos os termos dessa sequência. O primeiro termo não é o A índice 1? Quem que é o A índice 1? No lugar do N, vai entrar 1. Então, vai ficar 5 vezes 1 menos 5 é igual. 5 vezes 1, 5. 5 menos 5 é igual a 0. Quem que é o segundo termo dessa sequência? Né, o A2. O A2 seria, vou apagar aqui para não acabar, para atrapalhar, 5 vezes 2 menos 5. 5 vezes 2, 10, menos 5 é igual a 5. Quem que é o A índice 3? 5 vezes 3, menos 5. 5 vezes 3, 15, menos 5 é igual a 10. Então, a gente consegue descobrir um padrão, né? Uma fórmula fechada, quando a sequência, né, uma sequência simples de observar quem que são os próximos termos. Sequências que é bem difícil de verificar isso, né? Bem difícil mesmo. Por exemplo, essa sequência aqui, ó. Que número corresponde à sequência a seguir, né? Então, eu tenho a sequência 0, 1, 1, 2, 3, 5 e 8, né? Assim, eu já vou ajudar um pouco. Quem que é meu primeiro termo, né? Meu A1. Vou colar aqui para a gente adiantar o processo. Um, dois, três, quatro. Aqui eu vou botar o 5. Apagou tudo de uma vez. Aqui é o 6. Aqui é o 7. Até aqui tá bom. Não, deixa eu colocar o 8 aqui também. Quem que são os elementos aí? O primeiro termo é 0. O segundo termo é 1. O terceiro termo é 1 também. O quarto termo, 2. O quinto termo, 3. Né? O sexto termo, 5. O sétimo termo, 8. E quem que é esse termo aqui? Né? O A8, que é o próximo termo dessa sequência. Essa sequência ela é definida o seguinte: você conhece os dois primeiros termos e o próximo termo, por exemplo, o A3, ele é a soma dos dois termos anteriores. Né? Então, o A índice 3, ele é igual ao A2 mais o A índice 1. Né? Então, verifica lá, ó, quem que é o A2? O A2 vale 1 e o A2 vale 1 e o A1 vale 0. Então, nós descobrimos o terceiro termo. Quem que seria o quarto termo? Né, eu vou escrever aqui na linha de baixo. Nosso quarto termo, então, o nosso A índice 4, ele é o A índice 3 mais A índice 2. O A índice 3 vale 1, o A índice 2 vale 1 também, 1 mais 1 é igual a 2. Quem que é o A índice 5? Substituir aqui, ó. O A índice 5 é o A índice 4 mais o A índice 3. O A índice 4 é 2, o A índice 3 é 1, 2 mais 1 é igual a 3. E assim por diante. Quando a gente chegar lá no A índice 8, que é o que a gente quer, ele na verdade é a soma do A índice 7 com A índice 6. A índice 7 com A índice 6. O A índice 7, ele vale 8.
E o A índice 6 vale 5. 8 mais 5 é igual a 13. Beleza? Então aqui é nosso próximo termo da sequência. Uma fórmula genérica para escrever essa sequência seria assim, ó. O nosso A índice N geral, A índice N geral é igual a A índice N N menos 1 não está deixando escrever, mais A índice N menos 2, que é a soma dos dois anteriores. Essa é uma fórmula fechada. Assim, só questão de curiosidade, essa sequência, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, quase todas as espécies que tem na Terra crescem, né, e se reproduzem conforme essa sequência numérica que eu acabei de mostrar para vocês aqui, né? Essa sequência é conhecida como sequência de Fibonacci, né? O Fibonacci foi um matemático, né, um pouquinho mais antigo, né, onde esse número aparece em quase tudo da natureza. E esse número, né, essa sequência de Fibonacci, ela está relacionada ao número áureo, né, onde essa proporção áurea aparece em várias coisas, né, o número φ. Então, aqui está a sequência, né, aqui a gente tem um retângulo áureo, né, com a sequência de Fibonacci, né, então aqui, por exemplo, 1 mais 1, 2, né, então a gente tem a soma de dois quadrados aqui de lado 1, e a gente vai ter um quadrado de lado 2, né, então a soma desse quadrado com esse, depois a gente tem um de lado 3, depois lado 5, né, que é a soma dos dois anteriores, a soma dos dois anteriores, 5 mais 3, 8, e depois 5 mais 8, 13, vai aparecer outro aqui embaixo, né, e assim por diante a gente vai circulando. Esse número φ, ele aparece em muitas coisas, número de ouro, número φ, pode colocar assim, número de ouro em marcas, né, algumas marcas importantes, né, ele vai aparecer lá na Mona Lisa, né, tá vendo aqui, por isso que o olhar dela, ela consegue seguir todo mundo, por causa desse número áureo, como é que o Leonardo da Vinci utilizou essa proporção áurea para fazer, né, o número φ, ele é representado pela letra grega, né, olha, vocês não devem ter jogado esse joguinho não, o Sonic, né, também é a mesma proporção áurea para fazer o desenho dele. Então, essas marcas mais famosas, elas utilizam isso como recurso, né, porque prende mais a nossa atenção. Deixa eu ver outras marcas aqui. Eu sei que a Pepsi Toyota quer ver? Número FI, marcas famosas. A Apple, né? A maçãzinha da Apple também aparece o número φ, só que numa proporção um pouco diferente, ao invés de ser retângulos, faz com circunferências, olha lá. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Então, não é à toa que as marcas fazem sucesso. Deixa eu ver outro. Aqui no girassol aparece também o furacão, outras criaturas, né? O caramujo, o caracol também. O homem vitruviano. Aqui tem uma relaçãozinha bem proporcional, como é que a gente acha esse número áureo. Deixa eu ver mais. Simetria do nosso rosto. Deixa eu ver, tem mais marcas, quer ver? Não, vai aparecer aqui embaixo. Aqui, ó, o Fibonacci, né? A imagem de Fibonacci. Na nossa mão também aparece. Na Pepsi também aparece. A gente tem uma glândula no cérebro também aparece, chama glândula pineal. Glândula pineal. Número φ. Deixa eu ver se aparece. Essa glândula aqui também pega a mesma sequência, tá vendo? Olha como é que um embrião se desenvolve, ó. Também nessa proporção áurea.
aqui o nosso número φ, né, que eu falei para vocês, e a glândula pineal também ela tem essa mesma proporção, né, esse segmento desse número áureo. Né? Então, tem muitas coisas na natureza que aparece esse número. Né? E através de uma sequência bem simples, né, que é a sequência de Fibonacci, e tem uma dessas soluções, é a convergência para esse número φ. Né? Já acabou, já deu o horário? Deixa eu apagar aqui. Queria agradecer vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem entrar em contato lá no meu e-mail, né? E mandar para mim, tá bom? Fica com Deus aí, boa prova para vocês aí. Se precisar de alguma coisa, só dá o toque, tá bom? Boas férias para vocês aí, bom descanso e até ano que vem, beleza? Um abraço.